Oi pessoal, tudo certinho? Galera, tô aqui hoje para gravar um vídeo sobre o dia que eu não me conformei, primeira vez, e a gente vai adquirindo experiência sobre isso, com essa odd inicial do Flamengo, tá? Justamente num clássico, tá? Não tem como, no meu entendimento, não tem como essa odd tá desse jeito, beleza? Vamos ver então o que aconteceu, tá? O que o mercado fez com esse jogo, o porquê que eu não me conformei, beleza? Vamos lá, galera. A gente está falando inicialmente de um Fla-Flu, tá? A gente está falando de um clássico, né? Que é um, posso dizer, eu sou gaúcho, né? E sei o tamanho do Grenal, mas falando em tamanho de torcida, enfim, eu acredito que o Fla-Flu hoje seja um dos maiores clássicos, pelo menos do Brasil com certeza, mas do mundo, né? Quando se trata de um clássico, é diferente, né? A gente nunca pode achar que as duas equipes, por mais que às vezes não tenham nem muito interesse na partida, vão vir de corpo mole. Eu pelo menos nunca vi nenhum clássico em que um dos times não queria jogar, correto? Baseado nisso, no momento que abriu o mercado, tá? Eu estava até ouvindo o Betcast do Netuno, do Theo aí, e abriu o mercado e ele passou a primeira odd, tá? A odd inicial do Flamengo estava 1,30, tá? Ela acabou baixando para 1,25, ok? E ela chegou até a bater 1,20. Ela chegou a bater 1,20. Eu achei isso absurdamente baixo. Absurdamente. Tá? Alguns foram no mesmo caminho, outros foram contra, né, o caminho, acreditando cegamente no Flamengo. Porém, é como eu falei, num clássico, em qualquer lugar do mundo, tá? Real Madrid-Barcelona, um Inter de Milão e Roma, enfim, qualquer clássico que se tenha no mundo, tá? Essa odd, eu pelo menos nunca vi uma odd tão proporcionalmente colocada para um time, a favor de um time e contra outro, certo? Eu, para mim, na hora, não naquele momento, mas no outro dia eu vi a odd e ela estava em 1,23. Entrei a 1,23 já em pré-live, tá? Porque eu já imaginei que o Fluminense, o jogo, e ainda mais pelo que o Flamengo vinha apresentando nos últimos jogos, tá? A gente já vai olhar. O Flamengo entrou nos últimos jogos com o freio de mão puxado, tá? Não está sendo aquele Flamengo que a gente está muito acostumado. Quando voltou aí da parada, acabou pegando uns times bem pequenos. Aí, claro, fez goleada, jogou fácil, mas na medida que começou a pegar umas equipes mais fortes, mais do seu nível, acabou enfrentando algumas dificuldades. O Fluminense não vem bem, é uma equipe que não vem bem, né? A gente olhar aqui os resultados, tá? A gente vai ver o quê? Que o Fluminense perdeu do Volta Redonda por 3-0. O Fluminense teve um empate com o Macaé, né? Teve um empate com o Macaé e teve um empate também 0-0 com o Botafogo. Ok? É isso que aconteceu nos últimos jogos do Fluminense. Lógico, o histórico está mostrando isso. Perfeito, né? O Flamengo fez o quê? Ganhou do Bangu de 3-0, ganhou do Boa Vista de 2-0, ganhou do Volta Redonda de 2-0. Mas principalmente esses dois jogos aqui, contra o Boa Vista e contra o Volta Redonda, não foi um jogo fácil. Tá? Não foi, porque eu acompanhei. Ok? Aí vamos olhar então o retrospecto das duas equipes, quando se trata de um clássico. Tá? O que a gente vê? O último clássico
tinha sido em fevereiro, 3-2 para o Flamengo. Ah, o Flamengo ganhou. Claro, ninguém aqui está dizendo que o Flamengo não iria ganhar. Mas não era com essa facilidade. O que é hoje uma odd de 1,20, 1,25? É um time que vai massacrar. Só vai ter um time em campo. Só vai ter um time em campo. Vai estar fazendo marcação-pressão, vai avançar as linhas, vai dominar o meio-campo. Tudo. O outro time não vai chegar na defesa do Flamengo, no caso. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que num clássico é um jogo mais estudado, é um jogo mais cadenciado, ok? Como foi? Eu consegui pegar essa odd 1,23 e vinha fechar ela um pouquinho antes do Flamengo levar o gol. Eu não peguei o gol do Fluminense. Por quê? No momento que ela chegou a 1,70, para mim era a odd justa que deveria estar esse jogo. Certo? Para mim era a odd justa. Flamengo 1,70, Fluminense e o escambau, tá? Mas a odd de referência seria o favorito a 1,70, que seria para Beck, tá? Seria para um padrão Beck. Se tivesse essa leitura durante o jogo, correto? Porém, eu já esperava que fosse um jogo assim, um jogo cadenciado, um jogo estudado, pelo menos até os 15, 20 minutos. E aí a gente conseguiria pegar uma variação. Consegui ficar em green nessa variação, peguei do 1,23 até o 1,70, ok? E até falei no Telegram. Se você não está no Telegram, está perdendo tempo. A gente está fazendo muita coisa lá. Tem o nosso podcast, o Tradecast, que a gente começou a fazer também. Está bem legal, sempre com novas informações, a agenda do próximo dia, o que a gente fez, estratégias, tudo isso, beleza? Lá eu coloquei o seguinte: agora começou a ficar um padrão Beck e a odd está justa, porque o Flamengo começou a melhorar no jogo, a odd ficou lateralizada. O que é uma odd lateralizada? Se manteve durante praticamente 10 minutos. A odd do Flamengo se manteve a 1,70, 1,69 e 1,70, ok? No momento que eu ia clicar para entrar, o Flamengo leva o gol. Eu já estava fora do Lei Flamengo. Não peguei esse gol. Maravilha. É o que eu esperava do jogo. Não esperava um gol do Fluminense, tá? Mas esperava um jogo difícil. Não se credenciava essa odd de 1,25 ou 1,20, como chegou a ficar no Flamengo, ok? O que aconteceu depois? Assisti o segundo tempo, vi que o Fluminense começou a se contentar com o resultado e o Flamengo começou a ir para cima. Não acreditei na vitória do Flamengo. Essa odd do Flamengo estava em torno de, não tenho certeza, mas ela estava em torno de uns 2,50, provavelmente. Até vou buscar aqui. Acredito que a gente... Entrei no site errado aqui. Academia das Apostas. Vamos ver se a gente consegue buscar esse... Eu não sei se a gente vai conseguir buscar esse jogo do Flamengo. De repente sim. Vamos ver aqui. Carioca. Tem. Ok. Vamos ver se ela tem as odds. Só pra gente ver quanto que estava pagando o Beck Flamengo no momento do gol. Deixa eu ver se eu tô... Não tô ainda logado, aí eu não consigo ver. Já aproveitando, galera, indico muito essa Academia das Apostas aqui para estudo, é muito legal. Vamos lá, 1x2. Vamos lá. Essa odd do Flamengo, ela se manteve. Olha que ela dá uma lateralizada aqui depois do... Ela tava mais alta, tá? Tava mais alta.
Inclusive até eu lembro que o Theo Borges, né, depois de ter pego o gol do Fluminense, fechou a 13-10, se eu não me engano, tá? Então, no segundo tempo, ela deu uma subida aqui, e quando o Flamengo fez o gol, essa odd o pico dela foi 17,5 aos 77 minutos. Eu estava posicionado lei ao Fluminense. Tá? Lei ao Fluminense a 1,54. Na verdade eu não peguei 1,54, eu peguei um pouco antes aqui. Eu peguei a 1,90. Tá? Eu peguei 1,91, 1,90, ok? E porque eu entrei mais ou menos aos 62 minutos em que eu vi que o Flamengo estava querendo pelo menos o empate, já tinha tido uma boa cabeçada do Bruno Henrique, tinha tido um outro chute lateral também, cruzado, e eu percebi que o Flamengo estava jogando mais aqui pelo lado esquerdo, tá? Que é onde tem aí uma certa facilidade. Tá? Então, aí que eu percebi que poderia ter uma oportunidade. No momento do gol, essa odd do Fluminense veio a 14 e a odd do Flamengo veio a 4. Tá? Por que eu não quis pegar um back Flamengo? Porque realmente eu achei que naquele momento do jogo o Flamengo, se empatasse o jogo, ia tentar levar para os pênaltis. Meio que foi isso que aconteceu, né? Eu fechei a posição logo depois do gol do Flamengo, porque já percebi no instante seguinte que o Flamengo não iria tentar buscar uma virada. Né? Então eu não acreditava na virada do Flamengo. Se a gente olhar aqui o confronto das equipes, mais uma vez, a gente tem o quê? Fluminense e Flamengo, 3-2 Flamengo. Diga-se de passagem, um jogo apertado, não é um jogo fácil. Em janeiro, Fluminense ganha do Flamengo em casa, ok? 1-0. Isso a gente está falando com torcida, hein? Em outubro do ano passado, Brasileirão, Flamengo 2-0 e depois Fluminense e Flamengo 0-0. Isso aqui não é histórico de um time que tem muita superioridade sobre o outro. Lá no mês 4, em abril do ano passado, Flamengo e Fluminense 1-1. Em março, Fluminense 1, Flamengo 2. Flamengo venceu, claro, mas não foi um jogo fácil. Eu lembro desses jogos. Eu assisto Fla-Flu, eu gosto de clássicos brasileiros, né, e do mundo todo, mas eu acompanho, eu sei que não foi um jogo fácil. Flamengo e Fluminense, em março também, aqui foi pelo Carioca, né, 3-2. Aqui em fevereiro, 1-0 Fluminense. Cara, aqui não caracteriza nada uma odd daquela, não me diz que aquela odd era para aquilo, ok? Então é isso, eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês o meu ponto de vista sobre esse jogo, em que começou, no meu ponto de vista, com uma odd extremamente errada. Extremamente errada, não tenho medo de falar isso. Ok, galera? Curta o nosso Tradecast, acessa aqui embaixo nos comentários aqui, aqui embaixo do vídeo. Vai ter aqui o nosso link para o Telegram, ok? E acompanha lá, a gente vai estar sempre colocando um conteúdo bacana, é de graça, não precisa pagar nada. E cola na gente aí que a gente vai junto para cima. Beleza, galera? Abraço, boa noite a todos e vamos ficar ligados aí quando tem essas odds aí. Perigo. Valeu. Até mais!